Olá, irmãos e irmãs na fé, sejam bem-vindos a mais um Graças podcast da Nossa Senhora das Graças. Estou eu aqui, mais uma vez, com a ilustríssima Camila. Olá, Camila. Pessoal. Olá, Vitor. Um prazer sempre estar aqui contigo, Muito Camila. Bom, estamos no mês mariano, teremos o Dia das Mães. Então, tivemos a presença ilustre aí da Ellen, a gente conversou bastante com ela. Foi ótimo. E aí, dando sequência nisso, a gente traz uma pessoa que, tanto em quantidade como em qualidade, vocês vão ver que Deus é presente na vida dessa mulher e dessa família. Então, hoje nós vamos falar com a Lisa Massai, mãe missionária, integrante do Caminho Catecumenal. Lisa, tudo bom? Olá, boa tarde, Olá. Tudo, Vitor, Camila. Um prazer ter você honra aqui. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, pessoal, a Lisa, ela vai contar um pouco da história dela para vocês, né? Eu brinquei com ela que a gente teria podcast aqui, história para fazer 2, 3 podcasts. Então a gente vai se conter, porém, a gente falou para ela que se tiver a oportunidade a gente fará o segundo, né? Bom, Lisa, sem mais delongas, a gente quer saber um pouco sobre você. Fala pra gente quem é a Lisa. Lisa, 56 anos, o meu sotaque às vezes acho ridículo. Que isso, é linda. Meu sotaque, eu sou italiana, tá? Eu moro aqui no Brasil há 20 anos, sou casada com Hilário, italiano também. Nós temos 9 filhos, tá? Estou aqui no Brasil há 20 anos, junto com a minha família, tá? Quando chegamos aqui, no ano 2006, chegamos já, eu, Hilário e 5 filhos, tá? Você falou que é missionária, mas vou fazer uma pequena correção. Okay. Somos uma família em missão, tá? Não sou eu Sim. Muito bom. A missionária. E essa história, ela não começa em 2006, chegando no Brasil, né? Não começa. Essa é uma história que tem raiz muitos anos atrás. Tá bom. Tá? Vamos falar assim, essa nossa chegada ao Brasil foi um agradecimento a Deus por toda a história que fez conosco, construindo eu e meu marido, nosso namoro, nosso casamento, a vinda dos filhos, foi obrigada, Senhor. Como podemos retribuir, apesar Entendi. que não tem como retribuir, tá? A graça. O que podemos fazer? Entendi. Aí sentimos que poderíamos colocar a nossa vida à disposição. E o Caminho Catecumenal tem esse carisma da família em missão. Tá bom. Além dos padres, das moças, dos leigos, também os solteiros, tem essa particularidade da família. Tá? A família é a família que faz a missão. Entendi. E o que é essa família que tanto... eu digo no sentido catecumenal, né? O que é... Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho. Porque às vezes nem todo mundo da igreja, embora a gente esteja dentro da igreja, sabe como que funciona, conhece, né? Sim. É um carinho específico para família, tá? Então, como um padre pode sentir esse chamado a doar a sua vida para um outro lugar, para uma outra diocese, para onde precisar, isso no caminho é um carisma, pode acontecer com um casal. Entendi. Casal, consequência, se tem filhos, com filhos. Porque eu lembro, quando nós damos esta disponibilidade a sair do nosso país, a deixar a Itália para qualquer lugar do mundo, as pessoas falavam, mas isso é coisa de padres, essa coisa de uma pessoa, você é solteira, vocês têm filhos. Eu falei, mas o chamado é de Deus, Deus sabe que temos uma família, então Deus cuidará de nós, de nós como pessoas e também de toda a nossa família. É assim, está acontecendo. E desde quando vocês fazem parte? Do Caminho Catecumenal? 35 anos. 35 anos. Sim.
Sim. É uma caminhada de fé que começa e não termina. Porque imagina que a fé seja uma semente, você cuida, nasce a plantinha, depois tem que continuar cuidando, tem que continuar regando, protegendo, fazê-la fortificar para a vida inteira, não é? Que a fé, tomara, eu adoraria um dia, agora tenho fé, pronto, acabou, certo para a vida inteira, não é assim, tem que continuar cuidando para sempre. Entendi. Então, quando a senhora começou nesse caminho catecumenal, já tinha seus filhos? Não. Começamos que eu estava namorando com Hilário. Caminhamos juntos, legal. Por isso. Deus foi moldando o nosso namoro, foi criando, colocando as fundamentos do nosso casamento. Fomos acolhendo os filhos, porque fala do mesmariano, de mãe, de maternidade, para mim, a maternidade não é gaveta. Essa é a gaveta da maternidade. Uhum. Maternidade faz parte do meu relacionamento, faz parte do meu casamento. Então, quando casamos, já sabíamos a teoria, tá? Ok. Uhum. Que você casa livre, que você vai casar para a vida inteira, o casamento é indissolúvel, que você vai acolher os filhos que Deus quer conceder, tá? Então, foi o que fizemos, nada mais. Obedecendo à igreja, por quê? Porque Deus foi fiel conosco. Então, porque nós não deveríamos ser fiéis aos ensinos da igreja. E quando vocês decidiram entrar no neocatecumenal, vocês tinham um emprego normal? Você e seu marido? Eu ainda era jovem, Então, 35 anos atrás. Mas jovem, eu estava estudando ainda, ele também, mas aos poucos fomos. Eu terminei faculdade, fiz concurso, entrei na prefeitura de Florença, a cidade mais linda do mundo. Que legal. Estava falando aqui nos bastidores que eu já visitei e é linda. É linda mesmo, linda. Viu? Muito linda, sim. Muito bom. E aí a senhora largou tudo e começou a seguir o neocatecumenato? Não. Começamos, antes de largar tudo. Tá bom. Era a nossa vida primeiro de estudante, depois de casada, de funcionária pública, e estávamos participando do caminho. Tá? Chegou uma hora, não é de um dia para a noite, não é uma voz da cabeça, pode até ser de sentir algo, mas depois tem catequistas que confirmam esse chamado, a igreja confirma esse chamado, é um envio, é o Papa mesmo que faz com as comunidades neocatecumenal. Então, é algo que a igreja vai abençoando. Tá? Então, e assim foi. Quem te deu esse direcionamento, quem falou vai, então foi o Papa? Depois de passar, vamos falar assim, para uma peneira, tá? Porque você tem que, sei lá, não pode fugir de responsabilidade, não pode fazer... Tem um problema de saúde, cuida primeiro da tua saúde. Tem um problema com os filhos, cuida primeiro disso, resolve essas coisas. Então você tem que ser livre, disponível, para ir, não tem problemas, não está fugindo da justiça. Claro. Não pode. Olhado isso tudo. Não pode. Então, você efetivamente, a sua família está livre e dá essa disponibilidade, sim. É o Papa, em uma audiência com o caminho neocatecumenal, que abençoa essa experiência, que envia, sim. E ouvir em segurança, mesmo com tantas confirmações, assim, já tinha aquela confiança em Deus de que era esse o caminho. Olha, agora, frio na barriga, tínhamos, e sempre as dúvidas, eu acho, fazem parte, não, da vida, até da fé, tem que testar, tem que dar o passo, e depois tem que aparecer o chão que Deus dá.
ao longo desses 20 anos, vimos que o Oxum apareceu. Tá? Eu não sabia se isso duraria a vida inteira. Aliás, vou contar como nós chegamos, que é divertido. Chegamos com um voo, era Milão, São Paulo, já saiu atrasado, mas chegamos no céu de São Paulo, fecharam o aeroporto de Guarulhos por neblina. Então ficamos ali um tempo no céu e depois fomos para o Rio de Janeiro. Aí não sabiam conhecer o idioma e o que acontece com os filhos, com certo? 5 crianças. Cinco crianças. Com 5 crianças e eu grávida da Verônica de 2 meses. Para animar ainda mais. Então, ficamos lá, o avião volta, vamos nos colocar no outro avião, que acontece um calor, e nós vindo do inverno da Europa. E depois nos colocaram no outro avião e voltamos aqui para São Paulo. Então, passaram muitas horas, fome, de tudo. Que passamos, eu dentro de mim pensava, entendi, sinal que essa vida não é para mim, tá? Já vi um sinal, é para ir embora. Sério que você pensou isso? Sim, eu pensei. Já todas essas coisas... Já estou no aeroporto, já vou comprar minha passagem, já vamos conseguir sair. Vamos embora. Sério? Não é isso, Poxa. não é para nós. Você E aqui, pensou isso, sim, então? pensei. Falar, será que é um legal. sinal que não é para ficar? Ficamos. Porque às vezes as pessoas acham que é as 1000 maravilhas. Exato. A gente está falando sempre, eu e a Camila, sobre isso, porque a gente vê o caminho mais fácil. Nem sempre, né? É o contrário, talvez, né? A gente tem visto isso nos não exemplos sei reais. Se é o contrário, mas Vai seguir. é o caminho do ser desafio, humano, é. então vai ter. As mesmas pessoas conosco no avião passaram por isso. Agora, eu tive esse pensamento. Né? E aí você chegou, fala pra gente, chegou aqui com uma família grande. Chegamos aqui com 5 filhos, grávida da Verônica, e começamos esta aventura. Claro que tinha a paróquia que sabia íamos chegar, as comunidades neocatecumenais aqui que nos ajudaram, tá? Okay. No comecinho. Então, assim foi. E aí, Deus foi nos ajudando a construir uma nova vida. No começo, sempre sabendo que podia ser o último momento. Porque você não tem um contrato onde está escrito, vai ficar 3 anos, 5, 10. Seja o que Deus quiser, tá? Então, conhecemos outras famílias que chegaram e foram embora. Ou que não acostumaram, ou que um dos pais teve um problema e tiveram que voltar para cuidar. Podia acontecer qualquer coisa. E vocês têm liberdade dentro dessa missão? Sim. Tá bom. Tem liberdade. Sim. Então, esses 20 anos aqui é livre-arbítrio, não é nada que livre-arbítrio. vocês, Todo ano nós encontramos os nossos catequistas, os responsáveis que nos pedem disposto a continuar, ou a voltar, ou mudar de lugar. E todo ano tem um sim. Há 20 20 anos. Sim, claro. Verdade, todo ano tem um sim, Mila. Boa. É assim, também não vai atropelando os filhos. Então, enquanto são pequenos, você sabe que as crianças vão atrás dos pais, sem dúvida. Agora, quando os filhos entram na adolescência, na juventude, aí eles fazem parte, têm voz na família, então eles fazem parte dessa pergunta, dispostos a continuar, eles também dão sim ou não. Qual é o principal objetivo desse caminho, dessa missão neocatecumenal para você? Vou dividir. Você falou desse caminho. Do caminho é acompanhar esse crescimento da fé. Como eu te falei, dessa plantinha. Então, o caminho começa sim, até que tem um momento, podemos falar assim, que termina, mas de fato entra numa, se chama de etapa de educação permanente na fé. Então, você
é permanente. Então, já está escrito, né? Já é na palavra, é permanente. Agora, na família, é assim, sempre o meu marido lembra de um padre que falava: a realidade das famílias em missão são essas daqui. Você pega uma célula sadia do corpo e, sei lá, teve uma queimadura, teve algo, você pega essa célula sadia e as transplantas no tecido que precisa ser reconstruído. Então, é isso. E é algo, na verdade, bem simples, porque nós fazemos o quê? Existimos naquele lugar, vivemos como os outros. Então, os filhos vão para a escola, os filhos procuram trabalho, nós procuramos trabalho, nós vamos na paróquia, os filhos, nós também, cada um tem a sua comunidade, frequenta a comunidade e vive, vou no mercado, vou no posto de saúde. Então, como? Vamos lá. Como todos, deixando que Deus faça esta obra. Okay. Porque você pega estas células fazem o quê? Se reproduzem e vivem, tentando, no que for possível, curar esse tecido. O importante é procurar não se contagiar e não adoecer. No sentido espiritual, estou falando. Dá para entender. Sim. E assim, só pelo fato de existir lá, quem sabe esse tecido é contagiado, não por uma doença, mas por algo que é uma obra de Deus, nada mais que isso. Então, não sei se deu. Deu para entender, claro. Olha, com muita profundidade, aliás. Muito. Milas, tem alguma curiosidade aí nessa parte, quando chega no Brasil, o que você gostaria de entender melhor aí? Para mim, essa parte do Brasil, esses desafios com as crianças. Porque, olha só, mês das mães, abrindo meu coração. Eu tenho um de 1 ano e 7, que dá um super trabalho, que eu quase não consigo virar um podcast. Imagina lá em 2006, com 5, grávida. Como que foi isso no começo? Vamos voltar antes da Lisa falar. Quão pequena é nossa fé, tá vendo? Não é? Porque, então, Lisa, responde a pergunta da Camila, que eu tô curiosíssimo para saber aí. Como é que faz? Vou sempre lembrando o sábio da família, meu marido, tá? Então, ele sempre fala que quando você tem um filho, você passa de 0 a 100. Do nada, Tá você bom. Não tem filho. Quando você tem o segundo, já é 50%. E aí a percentagem vai diminuindo. Então, o choque... É a curva de aprendizagem. Já vai. O choque já muda. Sim, certeza. Passar de 0 a 100 não é... Eu falo, não é para amadores. Eu vou te falar que para mim não foi essa história de maternidade. Eu falava antes, eu casei e sabia a teoria. E falei sim, com toda a convicção do mundo, tá? Que é assim. Mas depois chegar à prática, e a prática deu um tapão na cara várias vezes. Tanto sempre meu marido fala que eu me tornei mãe com o 4º filho. Você fala, como assim se tornou mãe com o 4º filho? Não, eu era mãe do 1º, do 2º, do 3º. Mas descobri que o meu lugar era o melhor lugar onde poderia estar. Eu descobri com o 4º filho, acredita? Não foi descobrindo já... Isso não significa você amou menos ou mais, não é isso, é descobrir verdadeiramente, é a minha percepção, tá? A minha maternidade chegou bem com um tapão na cara, tá? Porque você tem toda aquela expectativa, casamos em dezembro, no final de dezembro, festa da Sagrada Família. Acho que em maio, depois da Páscoa, descobrimos que estava grávida do 1º filho, então toda feliz aí. Filho que tinha que nascer o 1º de janeiro, nasceu 12 de outubro.
Então, eu fui internada em agosto. Então, eu fiquei 4 meses no hospital. Aí você fala, eita, que maternidade é isso? Então, já não foi toda aquela maravilha de romantismo, não. Foi bem duro, foi bem difícil. Mas, essa foi a primeira gestação? Sim, foi a primeira gestação. Tá? Tanto eu fiquei bem assustada, porque o médico me falou, olha, nem sabemos o que aconteceu, tá? Exatamente. Mas pode acontecer de novo. Então, imagina, eu não queria ter outros filhos, porque um bebê pequeno em casa, eu falei, eu não vou ficar de novo meses no hospital, tá? Então, não foi tudo tão fácil, tranquilo, foi... E esse choque de passar de 0 a 100 é pesado, sim. É o primeiro. Como que isso tudo... pesado, porque... Você acha que um bebê é uma coisa linda e tudo mais, e você acha que faz a mesma vida, e não, muda tudo. E abrir mão de muitas coisas. Tá? Eu acho que esse é um ponto muito legal de se explorar, essa doação, né? Porque mesmo nessa missão, você não deixa de se doar. Né? Certeza. Mesmo, né, com os filhos. Com os filhos. Eu acho que é uma dificuldade da mulher moderna, dos dias de hoje, que tem filhos... eu, assim, conversando com amigas na mesma situação que estão no primeiro, eu vejo que é uma dor, porque a gente não foi ensinada a ser mães, né? Sim. A gente foi ensinada a trabalhar, trabalhar para os outros, mas e sempre se colocar em primeiro lugar, né? E na família, a coisa muda. Sim. E é um choque, como você já colocou. Choque, E, olha, ainda com o esposo, é um acordo entre os adultos. Tá? Então dá para conversar. Okay. Um bebê, não você, tem sol, agora vamos sair. Não, é a hora de trocar a fralda, não é a hora de mamar então você não vai conversar, você vai abrindo mão, se doando. E para mim foi um pouco difícil, não foi tão assim automático. Instintivo. Demorou. Eu demorei um pouco. Acho muito bonito isso, porque é uma mãe de 9, reforçando, e assim, né, nessa caminhada, nos dias de hoje falar isso, né, é uma realidade que muitas mães, talvez que estejam assistindo a gente, mães mais jovens, vão se identificar, né, uma pessoa que já tem 9, contar. E não é tão assim, né, vira uma chave de um dia para noite. Não, você se descobre mãe, pelo né? menos eu fui me descobrindo. Isso. E demorei. Demorei. Quarto filho. Gente, só uma coisa. Abri uma aspas aqui, Mila. Ela vem, hein? Olha, a Lisa tem 9 filhos, mas ela teve 15 gestações. Então, são 15 gestações. Então, em determinados momentos ela já estava mãe e ela não teve. E aí, é muito legal isso que a Camila falou agora, Lisa, com relação a falar isso hoje para as mães, porque a gente vive um momento que às vezes isso pode se tornar um choque, né? Ou então, muito bem enfatizado pela Camila, às vezes a pessoa é mãe do primeiro filho e fala, não nasci para isso. E aí você fala agora, não, meu marido disse que eu amadureci para ser mãe no 4º filho. Sim, gente. Sim. Eu te falo, eu tive filho obedecendo à igreja, obedecendo ao que eu falei no dia do casamento. Vocês acolhem, são dispostos a acolher os filhos que Deus lhe conceder? E nós falamos sim. Eu falei, sabia a teoria muito bem, e achei legal. Então sim, mas depois chegou a prática. Eu lembro que para ter o 2º filho, eu espacei um pouco os métodos naturais, porque... Eu falei, esse de novo tem que ficar muito tempo internada, como é que vai ser? Quem vai cuidar do meu bebê assim? Sim. Então não foi de um dia para o outro, demorei um pouquinho. Né? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de fé, você vai ouvindo o que Deus te fala, é aí. E hoje, você está disposto ou tem algum problema e precisa passar? Hoje, você está disposto, não é? Algo que você responde uma vez, você responde todo dia essa pergunta. E tem horas que eu obedeci à igreja. Tem motivos para espaçar? Quando tive, passei. Quando não tive, eu vou falar para o quê? Para Deus. Olha, você falou sim, e agora? Claro,
lembrando, é uma vida de comunhão com o esposo, uma vida de oração, é uma vida de entrega. Ter ao redor outras pessoas que têm a mesma experiência e viveram isso ajuda, como a Camila estava falando. Imagina uma mãe sozinha, imaginou aquele bebê, aquela maternidade, toda açúcar, mel, maravilha, tudo cor-de-rosa, e tem um bebê chorando 20 horas, 24, enlouquece. Não é tudo assim. E o bebê fica doente, que são coisas simplesmente da vida, nada mais. Mas se você não está acostumado, eu estava acostumada a todo dia regrar a minha vida sobre o trabalho. E depois você vai acostumando com o bebê. Então, é um choque. Lisa, principalmente hoje, porque eu lembro na época passada que todo mundo tinha muitos filhos, famílias grandes, era uma outra realidade. A Camila ilustrou bem. Na época dos anos 80, as mulheres tinham que se realizar. E se realizavam nos estudos, no trabalho, não se realizavam no lar. Que legal. Então isso já vem desde os anos 80 no seu ponto de vista? Pelo menos sim. Pelo menos pela minha criação, eu fui criada assim como na minha casa éramos três irmãos somente, tá? Diferença dos meus avós que tinham 10, 12, assim. Era já para, vamos contando, não exagerando com esses filhos. Uma coisa interessante, Lisa, que eu acho legal mencionar, essa vida do neocatecumenato, ele tem uma visão diferente para a questão de métodos anticoncepcionais. Né? Você mencionou dos métodos naturais. Fala um pouco sobre isso, por favor. Na verdade, não é o caminho neocatecumenal. São os documentos da igreja. Tá bom. Tá? É o magistério da igreja. Não, faço uma correção. É importante. Eu acho que é importante falar isso. Sim, o caminho tem uma atenção particular a olhar os documentos da igreja, olhar o magistério, tá? A igreja que é sábia, que tem 2000 anos, ela ensina. Então, por isso, tem essa atenção ao namoro, ao noivado, ao casamento, à abertura à vida, essa expressão aqui, É assim, se você está aberto à vontade de Deus, você não limita a obra de Deus, tá? Por isso, os métodos naturais e não anticoncepcionais, falamos assim, químicos, mecânicos, remédios, vários assim. Porque isso você vai querer limitar, você se substitui a Deus, vai querendo limitar Deus, Fala, mas os métodos naturais não espaça do mesmo jeito. Sim, espaça, mas não. Você deixa sempre uma brecha aberta, porque se Deus quer, Deus o dono da vida. Existem casos e muitos, né, de pessoas que mesmo usando os métodos contraceptivos tiveram filhos. Eu conheço. Sim, não existe eu conheço método, pessoas. Não existe isso é científico. Na ciência não existe nenhum método 100%. que é 100% sempre. Eu acredito muito na vontade de Deus também. Então, sempre. Quais são esses métodos que eles usam natural? Ou que a igreja diz que são os métodos naturais? Curioso. É assim, olha, a igreja sempre na sua sabedoria não vai ela fala geralmente de métodos naturais, são os métodos que identificam o ciclo natural da mulher. Então, uma mulher não é fértil o mês inteiro, então tem uma janela de fertilidade. São métodos que te ensinam a olhar qual é esta janela, reconhecer qual é esta janela. Tá bom. E você e sua esposa escolhe uma vez que conhece. Então, são mais que um, tá? Qual é o melhor? É de cada casal. É o método Billings, temperatura basal. Tem os novos também, que eu agora já estou um pouco velha.
não sou bem atualizada, Matteo, Creighton. São todos métodos naturais que, qual é a base? A natureza que Deus criou. Reconhecer esta janela sem frapor outras coisas, que é um remédio, uma camisinha, falando bem as claras, sim, ou um DIU, ou outros métodos que são barreiras humanas criadas para não. Métodos naturais, se é da natureza, é o que Deus criou. Sim. Aí precisaria outro podcast, tá? Esse é um tema em si, Pode, Camila, gostei. Quem sabe? Lisa, aí você chegou no Brasil, 5 filhos. Qual era o nome dos filhos? Qual é o nome dos filhos? Que eles estão vivos até hoje. Sim. Então você chegou no Brasil. Cheguei com Francesco. Okay. Os primeiros 5 nasceram na Itália, têm nome italiano, porque nunca na minha cabeça passou que um dia eu podia ir morar em outro lugar. Então é Francesco, Giuseppe, Benedetto, Raffaele e Menino, que na Itália o final é masculino. Tá? E Giacomo. Seria Tiago. Escolhemos os grandes santos. Amém. E aí chegou no Brasil? Chegamos no Brasil, nasceu Verônica, aí tomamos cuidado de ter um nome que fosse igual em italiano e em português, assim, para não ter problemas. Não, Aí nasceu Verônica, certo. Depois nasceu Cristina, Isabella e o último Leonardo, caçula. Quando vocês chegaram aqui, que a Verônica nasceu, como foi seu olhar para ver como que é ter um filho no Brasil e como que é ter um filho na Itália? Quando estávamos saindo lá da Itália, tínhamos comprado a passagem para vir aqui, eu descobri que estava grávida. Aí, poucos dias antes, eu fui no obstetra lá para fazer pelo menos primeiros exames lá na Itália, falei, quem sabe o que eu vou encontrar no Brasil. Eu sei que vou em São Paulo, uma cidade grande, entre aspas, como mudam as coisas. 20 anos atrás, não tinha todo esse acesso, celular, internet, sim, existia, mas não como agora, você pesquisa qualquer coisa em tempo real de tudo. Sim. Eu não sabia muito dessas coisas. E quando fui passar essa consulta com o obstetra para fazer os primeiros exames, para ter certeza que não vou estar saindo e vou ter uma hemorragia, pelo menos saber se está no comecinho tudo bem e poder viajar. E ele me falou, olha, Lisa, você vai para o Brasil tem só cesárea. E eu tinha 5 partos normais, sem problemas de saúde. Até o primeiro que nasceu prematuro, nasceu de parto normal. Eu não tive problemas de parto. Então, e principalmente querendo, ou pelo menos não querendo filhos, mas querendo estar aberta à vida, era meu interesse preservar o meu útero, de ser cortado, e cesárea sempre é arriscado ter mais filhos com cesárea. Então, eu quando cheguei aqui, a minha preocupação eu quero um hospital onde posso ter um parto normal, natural, sem preocupações. Então, foi um pouco desafiador, porque quando ficamos sabendo, porque assim, eu e Hilário demos a nossa disponibilidade para sair, e era sair em qualquer lugar do mundo que precisasse. Sabia podia ser a mesma Europa, como podia ser o Japão, ninguém sabe. E, por sorteio, fomos assim. É um sorteio que acontece. É um sorteio, é um sorteio que acontece, tá? Então, estava falando, agora perdi o fio. Não se preocupe. Do hospital, né? E a preocupação era o hospital. E a preocupação, isso. Acabou vindo para São Paulo, né? Eu estava vindo aqui e esse obstetra tinha falado, pelo menos o Brasil é junto, não lembro, acho que é a República Dominicana, que eles têm o recorde de cesárea, sim.
Então, por isso eu estava falando. Ficamos sabendo que era o Brasil no fim do maio, entre maio e junho de 2005. Entre esses meses, entre o fim de 2005 e comecinho de 2006 que chegamos, tentei aprender algo de português, mas de novo não tinha todo esse acesso à internet. Então eu comprava DVD de desenho para as crianças que fosse em português também. Assim, quando chegamos, eu não sabíamos muito bem o idioma, entendi algumas palavras, assim. Então, a minha preocupação era, eu quero achar um hospital, um lugar onde posso ter o meu parto normal. E onde foi esse parto? No hospital do SUS, no Vila Alpina. Olha só. Sim. Minha primeira filha nasceu lá também. Pesquisei na medida do possível, perguntava, e aí me indicaram que o melhor era... E hoje a gente já tem as casas de parto natural, né? Não sei se naquela época tinha, acho que não, ainda não. Será que já tinha? Sapopemba, eu também cotei essa. A maioria dos médicos não indicam, então, para mim, estrangeira, sem me saber expressar, aí. Mas deu tudo certo. Que bom. Tá? Que bom. Sim. Então vamos lá, Lisa. Chegou no Brasil, 5 filhos, o 6º a Verônica na barriga. E como foi a vida na igreja até ter esses outros filhos? Conta pra gente. Qual foi o trabalho que você fez? Foi o primeiro aprender idioma. Eu acho que o primeiro ano foi isso, aprender o idioma, sobreviver ao parto, encontrar escolas para os filhos, fazer que eles não... eles também tiveram... né? Por quanto criança é muito rápido, eles se adaptaram muito rápido e aprenderam a língua em pouquíssimo tempo, o que eu ainda graças a Deus, né? Mas eles não têm sotaque? Eles não têm. Eles não têm sotaque. Lisa. Nem os mais velhos que nasceram? Não. Importante, os mais velhos já têm quando? 30? Ele tinha 11 anos, tem 31. 11 anos. Ele chegou com 11. Olha só. Eles não têm sotaque. Eles dão risada pro meu... E falam italiano? Como que é isso? Boa pergunta. Porque eu falei pra ela antes que eu sou apaixonada por italiano. Eu acho uma língua... Gostei dessa pergunta, eu quero ver agora. E aí? Então, todos entendem. Acho que o único que domina os dois idiomas, seja falando, seja escrevendo, é o mais velho. Um pouco o terceiro, porque gostava de estudar, assim, que os primeiros 5, além de entender, falam, e falam bem. Agora, aqueles que nasceram no Brasil, eu falo em italiano e eles me respondem em português. Pelo menos entende, tá bom? Sim, entendem, tá sim. Fazemos questão de manter. Então, o esforço, cultura, né? O nosso esforço de falar com eles em italiano, sim. E como tem sido a vida de vocês, Lisa, desde quando vocês chegaram? Aí, passou esse primeiro ano, onde aprendemos o idioma, regularizamos a nossa situação burocrática, porque vida de estrangeiro tem que fazer o RN, CPF, e demora tudo isso. Então, depois a partir do segundo ano, fomos atrás de trabalho, principalmente Hilário. Até porque eu estava com a Verônica pequena, engravidei 2 vezes, no 2007 foram perdas, no comecinho, já em 2008 nasceu a Cristina, então eu era atrás dessa família grande. Eu tinha deixado meu trabalho na prefeitura, na Itália, Hilário tinha deixado dele, e ele foi atrás de trabalho. Aí demorou um pouco, o que fazer, não tinha uma formação tão específica, mas ele foi criando a sua formação, então ele começou a trabalhar como professor de italiano. Aí ele se formou e agora, 18 anos, professor de italiano. Uau, muito bom.
a gente vê eu vejo uma diferença muito grande, Mila, com o Sim de Maria, né? Porque é de fato você abrir mão do que você entende, que eu quero pra mim, né? Uhum. Que é o que a gente vê muito, você até mencionou das pessoas a partir dos anos 80, e isso é muito bom porque hoje o pessoal critica muito, não, a geração atual, não. E é importante isso que você falou. Não, já eu acho pelo que menos na Europa já né? faz tempo. Olha sim. só que bom. Então é desde Meus os anos 80 que as pessoas estão olhando cada um pro seu ali, falando todas não. as minhas amigas eram... Mãe trabalhava fora, eu 2 filhos. Olha. Faz tempo já. Será que isso está mudando aqui devido à comunidade católica? Vocês acham aqui no Brasil? Tem alguma centelha de mudança? Não deveria, eu não tenho os estudos, os dados aqui para falar isso. Tem essas faíscas na Igreja Católica, vários movimentos que tem um renascimento, sim, da fé católica, sim. Eu acho que sim. Agora, ainda de falar de grandes números, acho que ainda não. Estamos longe. Mas, quem sabe? Eu acho que a situação econômica passa no Brasil dificulta muito. Por mais que a gente queira, eu acho que hoje todas as pessoas se preocupam muito em, primeiro, como vai ser. Então, sim, por isso que eu falo que às vezes é até um pouco de falta de fé, né? Foi o que você falou. Sim. A gente primeiro tem que esperar que Jesus vai pôr o chão ali, Deus vai pôr o chão. E aí cai naquela, né? Por isso que eu falo da fé pequena. Jesus, deixa eu dar uma olhada aqui no extrato bancário, se dá certo. Sim. Deixa eu fazer meus cálculos aqui pra ver se vai. Deixa eu colocar na planilha. É complicado, mas é a realidade, então, sim. É a realidade e eu te confesso que nós também olhamos a conta e nós também ficamos aí calculando, fazendo projeções e tudo. Mas você considera que você se abandonou na fé ao tomar essa decisão? E nessa caminho, ao longo dos sims, né, 20 anos confirmando que gostariam de continuar aqui no país, na missão. Tem uma balança? Ou é um sim convicto? É um sim de se lançar? É um sim de se lançar, é um sim que foi... eu falei, ao passo que você dá, tem que aparecer o chão. Porque ao final das contas, não é que Deus me ligou, que Deus me manda mensagem pelo celular, olha, esse daqui sim, tá certo, esse daqui não. Mas são os fatos da vida, que vão te falando que sim, está indo nessa direção. Sempre eu falo, não foi uma decisão ponderada, não ponderada economicamente, tá? Mas ponderada porque estávamos livres, ponderada porque os nossos catequistas falaram que sim, porque a igreja apoiou. Sempre nas missões é um bispo que pede, é um bispo que envia, tá? Além da audiência que depois faz o Papa. Então, tudo isso foi confirmado pela igreja. E depois os fatos da vida. Se meu sogro, anos atrás, tivesse ficado doente, nós precisássemos cuidar dele, teríamos voltado. Ou, não sei, um filho ficasse doente, aqui não tivéssemos a condição para cuidar da saúde dele, provavelmente teríamos voltado. Então, dar o passo, Deus no chão, fatos da vida que vão te confirmando. Agora, falava antes, eu gostaria de ter a mágica e falar sim. Foi o meu sim, foi, pronto, já deu, tá? Vale para a vida inteira. O sim é todo dia. O sim é no casamento, o sim é na maternidade, legal. O sim é na igreja, é com a comunidade, é com mim mesma. Tem horas que gostaria de sair correndo, largando tudo, não fique assim, que escandalizado. Mas eu acho incrível, porque que você fala, não, isso é chega, tão moderno. Chega, isso
Aí eu vou chegar até aqui, deu. Não entenderam, não foi? Deu. Chega. Claro que tem momentos que são assim, mas continua. Depois você senta, Deus está orando e Deus te fala que, olha, tá bom, você ainda não se converteu, Não é. Você ainda está Não é porque a conversão é para sempre. Isso é muito legal a gente ver, Olisa, porque às vezes as pessoas acham que não, você foi batizado, agora você está com o Espírito Santo a vida inteira. Não, você tem que ir lá, igual a samaritana, procurar água lá no poço para beber água todo dia. E o Espírito Santo é bem delicado. Se você não quer pecar, livre. Pode fazer o quê? Ele vai embora. Sim. Isso é muito bom e eu acho a gente precisa reforçar isso, porque nós mencionamos no início do podcast falando que em alguns casos as pessoas acham que vai seguir é mais fácil, né? E a gente vê sua vida de doação, de dedicação, com 9 filhos, vivendo, sempre pensando na fé e em Jesus, né? Só que não é uma vida fácil. Então, a gente menciona, a gente falou dos métodos conceptivos, artificiais, né? Que a ciência coloca pra gente usar. A minha preocupação, que eu falei também, nós temos a preocupação do dinheiro, sempre podemos. Será que o extrato. Mas você também tem essa preocupação. Temos sim. Sim. Temos sim e ainda temos. Tá? Não é que. E ainda, às vezes, vem a dúvida, vem o cansaço. Vem o cansaço. Estamos falando com o Hilário, beirando ele 60. Eita, seria a hora de aposentar, de diminuir um pouco o trabalho. Mas ainda temos filhos para cuidar, muitos compromissos na igreja. Vem o cansaço, vem pensamentos, vem dúvida, mas continua confiando. Quem falou era Pedro, Senhor, onde vou? Tu só tem palavras de vida eterna. Por essas palavras, nós alimentamos a palavra todas as semanas, a Eucaristia todas as semanas. Aí você vai se acalmando e falar, tá bom, ainda dá mais um pouco. O Vitor falou do sim de Maria. Tem mais algum outro momento do que a gente sabe da vida de Maria que você se identifica? Ufa. Sim, porque são. Porque imaginamos que Maria também teve dúvidas ao longo da criação, a gente não sabe, mas como uma mãe jovem acolheu, recebeu, né, todo o propósito, mas imagina também se deparou ali do 0 ao 100, como falávamos. Olha, é interessante, porque desde o começo tem o primeiro sim que Maria deu, que ela tornaria a mãe de Deus. E ela foi visitar Isabel, aí se colocou aos pés, a serviço da Isabel, que estava grávida. Eu vejo um pouquinho meu sim, é que não tenho tempo para fazer muitas coisas, mas ao longo desses anos eu estudei e me formei como doula para ter esse serviço a favor da maternidade das mulheres, principalmente católicas, que passando para a cesárea vão perdendo a saúde do útero. Então, como estar abertos à vida? Um médico que te fala, pode ser 2 filhos, você morre. Então foi um outro sim que eu me identifiquei, que foi colocar a minha experiência a serviço Os 9 foram normais? Foram normais. Normais os 9? Sim, os 9. Sim. Conservar, guardar as coisas no coração. Eu me identifico bastante nisso. Tem coisas que
Eu acho que é de cada mulher, de cada mãe, tá? Ver até detalhes ou coisas que vai guardando no coração. Não precisa que o mundo saiba entre eu e Deus. Isso eu me identifico bastante. Teve algum momento muito forte, assim, dentro desses 20 anos com os filhos que você percebeu e falou, não, agora chega. E o que te segurou ficar aqui? Sim, teve vários momentos. Não muitos, mas tem momentos que você acha... Não, teve um momento... gostaria de não contar os detalhes, mas te conto que lembro eu e Hilário fomos no bispo da região falando, e agora? E ele falou, não, vocês ficam. Obedecendo a ele, nós ficamos. Era mais um problema de paróquia, igreja, não vou entrar em detalhe. Pela sua vontade. Não precisa, para nós, pronto, agora acabou. Não tem razão de ficar aqui. E nós fomos naquela época, era Dona Edmar, o bispo da região Belém, e nos conhecia, pelo menos um pouco. Ele falou, não, nossa missão continua. E ele se fez garante que a nossa missão continuasse, senão iríamos embora. Os problemas de saúde, o importante é... Não tivemos problemas de saúde, nada que nos obrigasse a tratamentos, a coisas que nós não tem aqui. Não, isso não teve. Porque às vezes até isso pega a gente, né? Sim. No Brasil não tem, então vou voltar para o meu país, lá é diferente. Sim. Eu tenho um médico X, uma referência ou alguma coisa assim. Isso poderia prejudicar bastante. Poderia, também, né? sim. Isso nós sabíamos que tudo que na vida pode acontecer conosco. Por que não? O que temos a mais nada mais, então poderia acontecer uma morte, uma doença, uma falência até econômica. Deus nos preservou. Não somos ricos porque uma família grande. Mas Deus mesmo, nós olhando sempre o extrato bancário, a conta e tudo mais, Deus foi fiel. Eu estava preocupada, será que no Brasil meus filhos poderão estudar? E eles, quem quer, lutando aí, mas... Parte da fé, né? A criação dos filhos aqui. Tem alguma diferença? Um choque também entre a cultura italiana? Vocês conseguiram seguir, né? Na mesma caminhada que os filhos todos seguindo conseguimos esse trajeto conseguimos, sim, até porque o caminho na Guatemala é igual no mundo inteiro, tá? O que se faz na Itália, claro, pode ter diferenças culturais, mas no fundo as mesmas celebrações da palavra, a escuta da palavra é a mesma lá, é a mesma. Então essa não foi uma das suas preocupações, digamos assim. Não, isso não foi. Que todos crescessem na fizemos questão que os filhos fizessem a nossa caminhada até a época em que eles depois saem de casa, eles escolhem o caminho deles, mas sim, isso é um ponto que não abrimos mão. Mesmo em qualquer lugar do mundo, passamos a fé aos filhos, eles acompanham até são criança, entrando na adolescência, cada um encaminhado na sua comunidade e tem as suas celebrações. Depois, cada um escolherá a sua vida. Sim. Segue seu caminho ali, seu chamado também, né? Tem o seu chamado. Tem o livre-arbítrio, né? Tem. Embora a gente às vezes queira matar eles, né? Mas a gente fala, tá bom, segue sua vida aí. Você vai ver quem é o verdadeiro Deus no final e você vai voltar, né? Então, pode ir lá, não tem problema. Assim. Lisa, hoje quando a gente se falou mais cedo, liguei pra Lisa, Camila, pra perguntar algumas coisas do podcast, né? Disponibilidade dela, e o horário pra ela chegar aqui, e ela tava cozinhando. Lisa, o que você estava fazendo? Mais que cozinhando, estava confeitando tortas de chocolate.
Qual que era o propósito dessas tortas? Com jovens que fazem parte das comunidades neocatecumenais, sempre cuidamos bastante dos jovens, que são, de um lado, o futuro, de um lado, a parte mais tentada na vida. Então, cuidamos bastante. Haverá uma peregrinação no meio de julho. Aí precisamos pagar o ônibus, teremos despesas, então combinamos com eles, cada um tem que fazer algo para se mexer. Quem está fazendo uma rifa, eu falei, eu também, eu vou fazer tortas de chocolate decoradas para o Dia das Mães. Muito bom. Que então, delícia. Vendi um toto de tortas. E aí, quantas tortas você fez? Eu fiz 25. Na verdade, tem que terminar ainda. Tem umas que é para entregar amanhã, aí tem um pouco de tempo para... Tem uma vantagem. Você falou que era para fazer 14 tortas só. Na verdade, eu queria fazer uma dúzia. Aí fiz 25. E já estão todas vendidas? Encerrei. Sim, encerrei. Deus abençoe, hein? Falei, não me encomenda mais. Porque o Dia das Mães é amanhã, não tem? Sim. Galera, a gente... falou pra vocês, agora o podcast é gravado, Verdade. né? Então hoje nós estamos gravando aqui no sábado. Então, quando a gente ligou, conversar com a Lisa, ela tava na produção lá das tortas, porque amanhã é o Dia das Mães, né? Lisa, caminhando pro final aqui, como eu disse, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando. Conversando. E eu gostaria de saber uma mensagem sua, né? Aliás, eu vou deixar para Camila aqui, como é Dia das Mães. Mila, faz a primeira pergunta para encerrar e eu faço depois a minha. Tá bom. Pronto. A gente de sempre pedir uma mensagem dentro do tema, né? Então, como mãe, uma mãe que deu seu sim, que guardou muitas coisas e ainda guarda muitas coisas no coração. Eu acho que para mim, o que você pudesse dizer para as mães jovens, né? Que pode acalentar o coração delas dentro da fé que te sustentou nessa trajetória, porque como a gente já falou, muitas às vezes não querem ter o segundo filho por insegurança, pelos medos, porque acham que não vão dar conta, não vem aquele chão, né? Tipo, podem até querer, mas não vem o chão e talvez por isso estejam sem esperança, tristes. Muitas mães solos também, que planejaram uma vida ali matrimonial e acabaram sendo abandonadas. E aí tem o filho, que foi propósito de Deus, mas não como ela gostaria. O que você diria na sua vasta experiência na maternidade para essas mães? Sim, me veio na cabeça disso que... ao lado de uma boa mãe tem um bom pai. Então, fazer uma boa escolha no pai dos filhos é fundamental. Se algo deu errado, não aconteceu isso, porque pode acontecer de confiar em Deus. É Deus o dom da vida. Não somos nós. Nós achamos que temos inteligência para dar a vida, mas Jesus a vida. Deus é o Senhor da vida. Então, de confiar porque esse Senhor da vida é da morte que traz a vida. Então, qualquer dificuldade estejam passando as mães, confiem que primeiro que nós, os filhos, somos filhos de Deus, tá? Mas ainda conhecer a igreja, obedecer à igreja, ela é a mãe. É um Dia das Mães, claro, tenho um carinho muito grande para minha mãe, falecida há muitos anos aí, mas pela Virgem Maria, também pela igreja. A igreja é mãe, é aquela que acolhe, é aquela que gera filhos na fé. Então, conhecê-la, amá-la, se sentir amados pela igreja, eu acho que é um dom de Deus, mas que se permitam de receber este dom conhecendo a igreja. Não sei, acho que queria outra coisa. Não, imagina, não, é real. É a experiência real aqui.
Aí a gente vê quando a gente tem uma mistura Deus, que é a nossa religião, e a experiência humana, né? Então quando a senhora fala assim, prestem atenção no parceiro que uma primeira coisa. Às vezes a gente procura tanto problema quando na verdade foi a nossa escolha que a gente fez sem pensar, né? E a gente quer culpar alguém. Tem ser honestos. Às vezes nos enganamos, até com nós mesmos. Aquela pessoa muda, não vai ser diferente, não vai ser comigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Honestidade. Eu sei que temos que arriscar até no parceiro, a começar com uma pessoa que tem os mesmos valores, estão fazendo a mesma caminhada. Pode dar errado, sempre, no sentido que eu posso agora sair daqui e, sei lá, renegar a minha fé. Quem é garante disso? Posso, mas se já começa, pelo menos com os dois, com a mesma intenção, é mais fácil. E os dois vão até o alvo que escolheram. Bom, minha pergunta é, quando você estava nos seus momentos de Pedro, né, tentando falar não ou tentando agir de uma forma mais emocional da sua vida, nesses momentos mais difíceis, tinha alguma oração que você se pegava? Tinha algum santo que você falava, me ajuda aqui para te dar mais força? É uma pergunta um pouco difícil, no sentido que são vários momentos, então teve momentos que, sei lá, santos de devoção, depende do momento. Tá bom. Depende, sei lá, cada filho tem um nome de santo, então recolhia, se tinha aquele problema, aquele momento com aquele filho, Tá uma boa ideia, hein? Chamava o santo. Mila, tem uma ideia boa aqui para os ter mais filhos, hein? Chamava aquele santo. Ou a oração. De novo, a igreja é mãe, a igreja te ensina a rezar. Ensina aos poucos. É um treino, Sim, não é que você aprende tudo. É todo dia, como a senhora falou. De novo, uma caminhada. Com Deus ou sem Deus. Amém. Escolhi com Deus. Na verdade, foi Ele que me escolheu primeiro. Gente, já caminhando para o fim, quero agradecer os nossos patrocinadores aqui. Amor em Cacau, Delícia que Salva Vidas. Esse é um projeto da Missão Belém. A gente sempre fala deles aqui, e a gente enfatiza. E se vocês verem em semáforo, em algum lugar, vendendo isso aqui, uma pessoa, nenhum projeto, aliás, tem embasamento, tá? Eles têm trabalho todo, fábrica deles. Vocês acham, tá? E a TR Burger também, hoje faltou aí a nossa batata, hein, Gui? Mas tudo bem, é uma hamburgueria, Lisa, que a gente tem que... nos ajuda aí nos manda aqui batata, frango. Por isso que ela vai ter que voltar. Sim. Por isso que ela tem que voltar. Apreciar. Adorei, Mila. Isso. Adorei. Bom, então vamos caminhando pro final aí. Mila, Dia das Mães. Opa, boa, muito obrigado. Antes agora que nós já agradecemos, informar novamente, lembrá-los novamente que os episódios são gravados. E hoje nós estamos também, além do YouTube, na nossa plataforma do Spotify. Então, poxa, às vezes não dá para assistir no YouTube e tudo, galera, põe no carro lá, no dia seguinte, vai escutando. São histórias de fé que às vezes vocês não podem, né, ler a Bíblia por alguma razão, tá muito tarefado, no metrô não dá para ler a Bíblia. Tá aqui a história da Lisa. Eu acho que quando a gente fala de fé, a gente tem muitas semelhanças com quem quiser. As obras, né? Você viu? Além do nome dos filhos, você disse que tá bem bom. Quem perdeu aí, eu volto o podcast inteiro aí que vocês vão. Quero agradecer o Guilherme que está aqui mais uma vez. Giovana, valeu no backstage ali. Valeu, galera.
E hoje, Dia das Mães, Mila, aliás, agora nós estamos comemorando o Dia das Mães, né? O episódio. Então hoje você encerra aí o podcast. Meu Deus, que honra. Bora. Primeiro também agradecer aqui a Lisa por ter compartilhado. Eu agradeço vocês. Essa história maravilhosa e que ainda tem detalhes que, se Deus quiser, vamos saber mais, né? Mais história. E deixar minha mensagem aqui, então, como mãe de primeira viagem. Mila, olha para aquela câmera. Para aquela lá. Colocou aquela ali. Como mãe de primeira viagem, né, mãe do Theo, de 1 ano e 7 meses, quero deixar aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mães que, como eu falei, né, as mães que estão nos seus altos, as mães que estão nos seus baixos, mas fazendo aqui um pouco do que a Lisa compartilhou com a gente, dessa esperança, né, a confiança em Deus, de que Ele nos sustenta mesmo nos momentos em que a gente acha que não vai dar conta. Que a gente vai se construindo, né? Eu vi uma reflexão um dia sobre isso, do ponto de vista da fé. Que nós, antes de termos os filhos, nós somos de um jeito. E a gente acha que vai ser daquele jeito que nós vamos criar os nossos filhos, mas Deus vai nos fazer uma nova pessoa, uma nova mulher. E que a gente vai conseguir dar conta, né? De lidar, porque a gente não vai ser daquele jeito. Nós vamos mudar junto com a criação dos filhos. Então, as ferramentas que a gente tem naquele momento, nós melhores, diferentes, e ter essa confiança. Acho que isso é muito importante nos dias de hoje, ainda que tem muito barulho, tem muita gente falando como, né, crie seu filho assim, assado, e confie também no seu instinto materno, né, que também é a voz de Deus dentro de nós. A gente sempre vai saber o que é melhor. Nossos filhos, mesmo errando às vezes, os erros nos constroem também, né, fazem aí parte, né, faz parte do processo. Mas é isso, viu? Um feliz Dia das Mães. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Dá um tchau, Lisa. Valeu, galera.